Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, sou a Sandra Neck, sua professora de mosaico. Estamos aqui hoje na sexta aula do nosso curso gratuito, onde estou ensinando passo a passo como fazer mosaico, flores de girassóis, desde a folhagem, andamento agora, do início ao fim. Tudo de forma bem gostosa, bem simples, que você possa aprender, tá bom? Quero agradecer a todos, pessoal do Insta, do Face, YouTube, nossos seguidores, por estar aqui com a gente, por compartilhar a nossa página, por curtir o nosso trabalho. É muito gostoso ter vocês aqui. Como eu costumo dizer, graças a Deus, hoje é terça-feira e podemos estar juntos, juntas, e falar mais um pouquinho desse tema que a gente ama tanto, né? Mosaico. Então vem pra cá, vamos chegando. Tô esperando o pessoal aqui chegar. Oi, Damares, tudo bem? Como você está? Pessoal aqui, oi, Cris. Pessoal do Insta também chegando, que legal. A Cristal, vem pra cá, vamos lá, vamos falar sobre andamentos, né? Para quem ainda não conhece, tá chegando agora nas nossas redes sociais, não esquece de deixar seu like aí no YouTube, no Instagram, curtir a nossa página, no Face também nós temos Mosaico em Casa, uma página só falando sobre mosaico. Curte lá, deixa aí seu like para receber as nossas notificações também, tá bom? Nós estamos numa etapa bem legal do nosso curso agora, já vamos para a parte de andamento. Quem ainda não viu, tem tudo no YouTube, uma playlist prontinha com todas as aulas, com passo a passo desse curso de girassóis. Nós também montamos um kit para você completo, para facilitar a sua vida, com a madeira, desenho, azulejos, cola, tudo que você precisar, tá bom? Vem pra cá, Miriam, seja bem-vinda. Damares, que saudade, que bom que você tá aqui comigo, viu? Fico muito feliz, todo mundo chegando. Bem, vamos falar agora, não sei se vocês perceberam que eu deixei uma foto aí, deixei no Facebook, no Instagram, deixei nos status de como a gente iria produzir o andamento do nosso projeto de girassóis. Ó. Então, o que eu fiz? Deixa eu mostrar aqui para vocês, uma pedrinha solta caindo. Vamos lá, eu fiz alguns desenhos aqui para vocês conseguirem visualizar. Olá, como chama, filho? Algéria. Como? Algéria. Algéria. Não, é da África. Tem um pessoal aqui chegando. África do Norte. África do Norte, seja bem-vinda, que alegria. Oi, Alta, tudo bem? Que legal, que gostoso, né? Olha, você vê como a internet nos conecta, né? A gente tá assim conectado, pessoas da Argentina, Austrália, agora da África do Norte. É muito gostoso ter todo mundo aqui com a gente, Estados Unidos, vem pra cá, pessoa, os nossos queridos brasileiros também, né? Nos acompanham, uma gratidão enorme. Boa tarde, Ângela, tudo bem? Vem pra cá, que gostoso ter você aqui. A Ângela faz parte do nosso Clube do Mosaico, é uma alegria ter você aqui, tá? Ó, o que eu fiz, pessoal? Eu deixei alguns desenhos, tá? Mais ou menos feito, para vocês entenderem como nós vamos trabalhar o trincadis. Ó, aí eu fui fazendo para vocês visualizarem o que eu quero explicar. Observa que eles não têm linha sequente, tá vendo? Ó, você não vê ligação. Não tem nem na vertical e nem na horizontal você encontra linhas. Ele é colocado de uma forma como se fosse um trincado mesmo, mas são peças bem trabalhadas, mais colocadas com um pouco mais de cuidado, não são jogadas de qualquer jeito. Sabe quando a gente inicia um mosaico, que a gente até quebra com o martelo e vai colocando de qualquer maneira? É assim que a maioria das pessoas iniciam, né? Tem essa visão sobre o mosaico, não é verdade? De que mosaico é só colocar peças ali pronto. Na verdade, você está só fazendo um revestimento, né? Aqui não, aqui a gente está trabalhando um pouco as peças, pensando para colocar as peças ali, né?
E elas vão ficando assim com esse formato super bonito, ó. Olha como ela fica bem encaixada uma com a outra, evitando peças muito pequenas, muitos triângulos, né? Então, oi Miriam, que bom que você tá aqui. Antônia, vem pra cá. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês coloquem as peças um pouco mais pensadas. Elas vão se conectando uma com a outra, tá vendo? Ó que bonito que fica o efeito. E aqui com o desenho, ó, dá pra você visualizar o que eu quero. Então eu deixei no Facebook até uma imagem para quem quiser imprimir, tá? Para você visualizar mais ou menos o desenho. É legal você pegar uma caneta e ir juntando, formando os desenhos para você poder acompanhar com o seu azulejo na hora de você cortar, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a cortar essas peças e dando forma, né? Espera um pouquinho que o celular tá tocando aqui. E dando formato, né, nesse fundo, deixando as peças bem colocadas, bem ligadas, bem bonitas. Você vai ver que fica um mosaico limpo, não ficam peças subindo. Você passa a mão, o mosaico fica certinho, sabe? Porque a gente vai colocando ela de uma maneira bem harmônica. Ela tem harmonia. Quando você olha, é gostoso de ver, não é verdade? Ó, o Flávio falou aqui pra gente, seja bem-vindo de novo, Flávio, que gosta e acha bem legal esse tipo de corte, verdade, eu gosto também, chique demais. A Alta chegou aqui, seja bem-vinda. Então, vou redirecionar. Ai, gente, antes de qualquer coisa, domingo é meu aniversário. Pensa numa pessoa que gosta de fazer aniversário. Vou fazer 46 anos. Que delícia, né? Ai, eu tô assim muito feliz e agradecida de poder estar com vocês também. Domingo é aí, ó, vamos soprar velhinhas, né? Meu celular, tira o som, filho, do celular, fazendo um favor. Tira o som. Tá tocando, tá saindo na live aqui. Daqui a pouco a gente fala alô, né, gente? Acontece, faz parte daqui. E vamos lá, né? 4.6, domingão, ó, que gostoso. Vai ser muito bom passar com vocês, viu? Vamos começar? Bora? Quem ainda não tem o kit, quer fazer o seu curso de mosaico conosco, eu tenho disponível, tá? No nosso site. Tenho também por WhatsApp, que é o 17991070908. Faz o pedido do seu kit que eu envio para você e você pode fazer as suas aulas. Ó, então, eu vou tirar uma tira para começar a fazer o corte e fazer uma peça mais pensada, mais trabalhadinha. Muito legal. Existem assim, esse é o mosaico contemporâneo. Existem muitas outras formas, como o mosaico bizantino, o mosaico que é mais pensadinho com as peças, né? Ela segue um pouco mais, tem um pouquinho mais de regra. Quando a gente entra para o mosaico contemporâneo, facilita mais, porque a gente pode misturar tamanhos, tá vendo, ó? Então a gente não tem assim que se ter uma sequência, né? Você pode colocar variações de tamanhos e brincando com as formas, dando harmonia, né? E no bizantino não, já tem um pouquinho mais de regra, são peças um pouco menores, que seguem uma característica, tá? Aqui nós estamos trabalhando com o mosaico contemporâneo. Essa técnica trincadiz, ela surgiu com mais evidência com Gaudí. Ele gostava muito de trabalhar com essa técnica e expandiu pelo mundo afora, né? E é uma técnica muito gostosa. Ó, eu vou aqui pegar o meu alicate e vou dar uma leve trincada no meu, ó, no meu azulejo, né? Esse azulejo é o casquinha de ovo, ele é bem fininho, nós temos para vender no site, tá? Nosso site é www.mosaicoemcasa.com.br e nosso WhatsApp 17 99107 0908.
Vamos ter bolo, Mônica? Ai, que delícia! 46 tá chegando, né? Mais um dia de festa, celebrar, né, a vida. Ó, então eu quero que vocês observem esses desenhos que eu fui fazendo. É bem gostoso de você pegar a sua caneta, pega uma caneta permanente aí e dá uma leve riscada. Faz primeiro a lápis, que se você precisar corrigir, é melhor, né? Depois você vai passando com a sua caneta permanente. Mas, ó, observa que você não tem linhas contínuas. Elas se unem, né? Tendo harmonia entre uma peça e a outra, fluidez entre uma peça e a outra, dando a característica do mosaico trincadis, tá? Aqui, ó, você observa também que a gente evita colocar peças muito pequenas e muito triângulo também, eu tento evitar bastante. Tentando colocar não tão grudada, deixando um espaço entre uma e a outra, tá vendo? Para que o rejunte entre e marque também essas evidências da fluidez das nossas pecinhas aqui, evidenciando bastante a característica do trincadis, tá? Ai, Sandra, como é que eu vou fazer isso? É prática. Vai chegar uma hora que você vai olhar, o ideal é que nem tô falando, faz mais ou menos alguns desenhos, porque você vai conseguir unir uma peça com a outra de uma forma mais simples, né? E com a prática, você vai trabalhando as suas peças, deixando elas cada vez mais bonitas, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu não quero fazer peça muito grudada, eu tenho que tomar esse cuidado, tenho que tomar o cuidado para não dar linha, para não dar sequência. Então, vamos imaginar o que aqui, ó, essa peça, por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui para você visualizar, vou fazer esse corte aqui, dar uma acertada nessa peça e aqui eu vou tirar um pouquinho, tá vendo, ó? E vou unir com a peça de cima, tá? Mais ou menos eu vou seguindo o desenho que tá aqui, mas conforme o azulejo vai falando com a gente, que ele vai dando um formato, a gente vai criando a peça para unir uma com a outra. Eu não gosto muito de ficar tirando com carbono cada pecinha que eu faço no desenho. Eu tento usar mais a nossa imaginação e criatividade e trabalhar a concentração, a paciência, a calma, o corte, a mão, o peso da mão, para você ficar um pouco mais livre, sabe? Pra ir internalizando esse conhecimento de criar cada pecinha, porque aqui você está fazendo um estímulo cerebral a partir do momento que você vai criando cada pecinha e pensando no espaço e medida que você vai ter que colocar aqui, tá? Ó, então, não deixei ela muito grudada e deixei um espaço para eu vir com outra peça aqui embaixo, tá? É legal você ir vendo, parece uma colmeia, exatamente, Damares. Ela parece realmente uma colmeia, né? Ela vai se unindo e fica um trabalho bem limpo. Agora, o ideal é você praticar essa técnica e colocar os andamentos, fazer mais andamentos utilizando isso e tentando criar, né? Você forçar sua mente a imaginar a peça aqui, por exemplo, ó. Então aqui eu vou fazer igual uma colmeia mesmo, você tá vendo? A gente vai criando para cada espaço um desenho diferente, evitando deixar pontas grandes, ó, que nem aqui, por exemplo, eu já vou colocar outra pecinha. Então, ó, eu venho aqui e faço o desenho para deixar o espaço para unir, sempre deixando, cortando as pontas, evitando os triângulos, né? E vai ser prática, viu, gente? É colocar aí, ó, é olhar o que a gente tá fazendo. Se possível ir no Facebook, você pode imprimir a foto que
que eu deixei lá para ver os desenhos que eu fiz, porque isso ajuda bastante, tá? Ó, encaixei aqui. Ó que bonito que ficou esse efeito. Ele vem um corte de lado, um corte aqui e uniu duas peças. Então aqui, ó, não tem linha. Essa peça quebrou a linha que poderia surgir para cá, tá vendo? Ó, ela trincou essa continuidade, né? Então isso é legal de você estar sempre pensando na hora de você montar. Faz o desenho a lápis, tenta fazer uns desenhos como se fosse quase uma colmeia. Adorei aí a ideia da Damares, né? Ela olhou o trabalho e viu como se fosse uma colmeia. Bem legal. Se você procurar a ideia de colmeia, você vai conseguir fazer o desenho com mais facilidade, né? Você vai puxar aí na sua memória, ou se você quiser imprimir também, e tentar passar realmente com lápis, e depois você vem com a sua canetinha para você visualizar como ficaria. A partir daí você vai criando o seu projeto, o seu andamento com calma, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu posso vir com uma peça um pouco menor, só mesmo para terminar esse cantinho, ou posso trabalhar com ela um pouco maior descendo aqui. Vamos ver qual vai ficar mais interessante. Vou trabalhar com ela um pouco menor. Acho que ela vai ficar mais bonita esteticamente falando. E aí você vai colocando no espaço e criando o formato, ó. Eu tô com o alicate modelador. Aí você vai tirando toda a rebarba com o seu alicate, tá vendo, ó? Vem devagarzinho, deixa a peça bonita. Por incrível que pareça, quando chega nessa fase do mosaico, a gente já quer terminar logo, né? É um erro, porque o andamento, ele dá a beleza para o trabalho. Então, é aí que você tem que segurar a ansiedade e devagarzinho e criando um andamento bonito, sabe? É ele que vai dar a beleza também, vai contribuir com tudo que você se dedicou aqui no desenho. Então não é só jogar, não, tem que colocar, pensar nas peças, ó. Parece realmente é uma colmeinha, ó, elas foram se encaixando, tá vendo? E você vai devagarzinho formando e se divertindo, né? Gostoso, às vezes você tiver o filho, uma filha perto, ajudar, pedir opinião, isso vai unindo a família também. Todo mundo vai se envolvendo no seu projeto e fica um trabalho gostoso e passa as horas, não é verdade? Bom, aqui nós temos um outro espaço e aqui eu vou ver qual a melhor peça que daria pra gente poder criar um projeto, um andamento bem bonito. Então, eu tenho esse canto aqui, eu acho que eu vou colocar primeiro a peça que tá aqui, tá vendo, ó? Que ela vai ficar bem legal. Eu vou aproveitar essa ponta e vou fazer um corte. E aí eu faço outra aqui pro canto. Assim eu não fico com uma peça pequenininha. Ó, eu não preciso pôr uma pititica aqui, né? A Lúcia Bezotti, esse é o alicate modelador e esse é o alicate corta fácil, tá? Ela tá me perguntando aqui, eu mostrei para ela ver. Então vamos aproveitar essa ponta. Lembra que eu falo, a peça fala com a gente, né, ó? Então eu bati o olho aqui numa ponta legal, que eu acho que vai dar para fazer um encaixe e já vou aproveitar e usar ela ao meu favor. E eu acho que rende bastante também fazer assim, ó, tô tirando as peças que estavam assim feinhas, meio desgranhenta, né? Ó, é um mosaico também, ele rende, quando você começa a fazer, daí a pouco você já tá terminando, se você prestar atenção, porque são peças maiores, você pode brincar com o tamanho e não precisa ficar se preocupando
com pequenos cantinhos, ficar colocando peça muito pequena. A gente vai mudando com o tempo, sabe? Quando a gente inicia, a gente só vai colocando de qualquer jeito, não vê a hora de acabar, não é assim? Quanto mais mosaico você vai fazendo, mais conhecimento você vai adquirindo, mais calma você vai tendo ao produzir tudo. Você começa a entender que a parte de andamento ela é tão importante quanto o desenho que você fez. Porque na hora que você rejunta, o andamento ele se destaca também, ele faz parte do seu mosaico. Então, pensar nisso é muito legal. A Africana foi um curso bem interessante que nós fizemos, que mostra muito isso, né? Você poder ter calma. Ó, então aqui, tá vendo? Ela formou uma peça e eu vou produzir, ó, conforme o desenho que a peça, o espaço me mostra. A Africana, a gente usou bastante forma de andamento. E como ficou bonito, né? A gente conseguiu trabalhar muitos formatos de bolinha. Nós fizemos o trincadismo, fizemos quadradinho, fizemos andamento de flores. Como a gente conseguiu brincar com as formas ali, não é verdade? Então, tudo que você for fazer, faz com calma. A gente tá no curso de cortes perfeitos, né? E várias vezes quando eu tô dando aula pro Clube do Mosaico, pro pessoal que compra no Hotmart comigo as aulas, eu falo, a gente às vezes esquece até de respirar, porque a peça exige bastante da gente o corte perfeito para ela não quebrar. Eu falo, respira. Ó, então aqui eu vou tirar só um pouquinho, tá vendo? Ó, para ela ficar mais uma harmonia melhor com a peça de cima e já vou colar. Então eu segui o desenho que o próprio espaço me deixou aqui, tá? Ó. Prontinho. Então ficou uma peça não muito grande, mas também não ficou, sabe aquelas pecinhas pequenininhas que a gente vai querendo tampar todos os espaços? Não há necessidade, tá? Ó, observa que a gente vai deixando distância entre uma peça e a outra, e aí você vai acertando e deixando o seu mosaico bonito. Olha como a gente vai pensando aqui para fazer cada pecinha. Ó, vou pegar o espaço que eu tenho aqui, vamos criar. Bora. Tem que ter um pouquinho de paciência agora, viu, gente? Porque observando a gente aprende, não é verdade? Ah lá, a Marli falou que acha difícil fazer o trincadismo. Boa tarde, Sandra. O andamento está ficando muito bonito. Obrigado, Ângela. É só mais uma questão de prática, viu, Marli? Se você começar a usar mais, vai sair de forma natural. Você começa a visualizar a peça e fica vai ser tranquilo. Tem que realmente começar a usar essa técnica para você facilitar um pouco mais quando for criar. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficando. É treino, sabe? É como uma colmeia mesmo. Se você tiver essa ideia, se você tiver esse pensamento, você vai começar a entender, né? Imaginar assim que você não tem peças com linhas contínuas, que elas têm que ser harmônicas, elas têm que ter uma fluidez, elas se falam, né? Uma combina com a outra, ó. Então aqui eu aproveitei essa ponta, mas aqui eu não vou deixar essa ponta aqui, porque se eu fizer isso, olha aqui essa peça, como ela vai ficar feia, pequenininha, um encaixe difícil. Eu costumo dizer que isso aqui é uma armadilha, né? Ela fica bonita. Quando eu dava aula aqui presencial, a gente trabalhou o trincadismo, falava, cuidado com as armadilhas. Toda vez que você for colocar uma peça, tem que pensar na próxima peça que vai vir, não é verdade? Então, se eu deixar essa daqui, ela vai me dificultar o encaixe. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um corte pra eu
ter mais facilidade na próxima peça que eu for criar. Ó. Ó que charmosa que ela vai ficando. Então, aqui, ó, já me facilitou bastante, aumentou o espaço para eu criar e deixar uma encaixada na outra de forma mais simples. Se você não pensa na próxima peça que você vai ter que criar, você vai sofrer, porque você vai caindo em armadilhas, não é verdade? As meninas aqui falavam armadilha, eu falava, é uma armadilha. Se você não pensar na próxima peça, você sofre. Então aqui não, ó, já fiquei com um espaço maior para poder criar, tá vendo? Facilitou a minha vida. Bora, vamos lá, vamos devagarzinho, ó, aqui eu vou colocar outra peça. Então eu vou ver aonde eu tenho que fazer o corte, ó. Eu tenho uma peça praticamente pronta aqui. E aí tudo que for sobrando, você vai guardando, aí que você vai ver que você vai usar praticamente toda a parte de azulejo. Por isso que eu mandei mais azulejo branco para você treinar nesse kit, tá? Para que tenha mais materiais aí para você poder treinar, criar outra peça. Treina o trincadis, vai devagarzinho, ó. Ainda preciso tirar um pouquinho para encaixar ela. Quanto mais você treinar, quanto mais você fizer, melhor você vai ficando. E ele valorizou bastante as peças que a gente fez menores, né? Ó, então aqui, ó, que interessante. Tá uma ponta muito grande, eu vou ter que tirar ela um pouquinho para facilitar as próximas peças. Ó, eu vou tirar aqui, no cantinho. Porque se eu deixar essa pontinha, a próxima peça eu vou ter dificuldade para criar ela. É aquilo que eu falei. Pensa sempre na próxima. Faz o encaixe já pensando que vai ter outra peça que vai vir aqui, ó. Então aqui já me facilitou bastante. Aqui facilitou bem também. E eu já vou colar. Ó que gracinha que vai ficando. E rende, hein? Daqui a pouco a gente já tá aqui, ó. Terminando. Ó. Como ela se encaixa bem. Deixa eu pegar mais uma aqui. Vou vir pra cá. Agora. Porque quando sobrar peças aqui menores, eu encaixo aqui, tá? Vou fazer um corte aqui e trabalhar outra peça. Deixa eu ver se desse lado fica melhor. Ó, eu não vou deixar ela grandona assim, né? Eu vou tirar um pouco aqui, que ela tá bem grande. E venho com outro corte, ó. Devagarzinho, você vai pegando o jeito. Observe que a gente deixa poucas pontas, né? Não fica assim aquelas peças só de triângulo, não. Cada uma vai tendo um formato e combinando a união entre uma e a outra. Ó. Quase terminando já, né, gente? Eu acho que na próxima aula a gente já vem pro rejunte. Ó que bonito o corte dela. Dá pra ver bem, não dá? Sempre tirando as rebarbas. E aqui, ó, facilitou pra eu fazer uma peça maior. Já vou colar. Essa é uma aula bem de você ir vendo como eu vou montando, né? Não tem muito como fugir disso. Ó, essa peça aqui, ela tá bem legal porque ela já pega aqui, ó, essa estrutura que eu tenho. Aqui eu vou dar uma leve. Ela já chega bem próximo à minha folha, tá vendo? Eu vou fazer um corte assim, ó.
Então eu vou usar ela. Aí você vai ver que a gente já quebra a linha na sequência da outra. Quer ver? Eu vou te mostrar agora. Ó. Então eu aproveitei o espaço dela perto aqui. Tá vendo essa linha que a gente formou aqui com duas peças, ó? Eu chanfrei elas e aqui eu vou quebrar essa linha com outra peça aqui. Vê? Ó que interessante, essa peça ela quase me dá o formato que eu preciso ali, né? Eu falo que realmente cada pecinha, cada tecela fala com a gente, ó. Eu vou trabalhar aqui, deixa eu fazer o desenho dela, para quebrar a linha contínua. Vamos lá? Então, é só mesmo questão de você observar, tirar foto, antes de você colar, ver se ficou bom. Prestar atenção se você não tá criando a armadilha, né? Na hora que você coloca uma peça, a próxima, como ela vai ficar? Qual desenho que eu tenho que fazer da próxima? Sabe? Isso são detalhes que a gente tem que ir pensando ao fazer. Ó, aqui tá pegando, eu vou tirar. Olha como a gente quebrou a sequência. Aqui foi uma peça bem gostosa de ser feita, porque mostra bem isso. Ó o formato. Realmente parece aquelas pecinhas de colmeia mesmo, né? Ó. Encaixei. Então, aqui facilitou o encaixe para a peça aqui e para a peça aqui. E quebrei a sequência da linha. Ó que interessante. Não é difícil, é só você ir criando, prestando atenção nas peças que você está criando, mudar o olhar. Não só colocar de forma aleatória, sabe? É você só observar aonde está criando uma linha contínua, qual tipo de peça que eu tenho que fazer. Não há necessidade de ficar muito junta, ó. Ó que bonita que ela ficou aqui, não teve nada de linha, aqui também não, tanto na horizontal quanto na vertical, você tá tranquilo. Vamos ver uma peça pra cá, ó, essa daqui praticamente já tá pronta, né? Ela nasceu pra esse lugar, ó. Observa. Só, ó que legal aqui. Ela tá muito bonita no encaixe, mas ela ficou pequena. Então, se eu colocar essa, ó, tem como uma pecinha muito pequenininha aqui e não vai ficar harmonioso, não vai ficar muito legal. Então, eu não vou usar essa. Eu vou usar outra peça. Eu vou criar aqui uma peça para esse espaço, mas que ela facilite a próxima. Tô cortando aqui com corta fácil, diminuindo ela um pouco, para eu fazer o encaixe. E aí eu vou adaptar, vou criar ela dentro do espaço. Então a gente tá trabalhando as medidas, os formatos, e isso no nosso campo de concentração é muito interessante. Trabalha muitas áreas, né? Deixa eu ver o espaço. Ó, aqui tá um pouquinho grande, vamos tirar e vamos criar uma peça proporcional ao tamanho. E não pense em nada, imagina, ó, você tá aqui, é uma limpeza cerebral, não é verdade? É uma faxina, eu costumo dizer que o mosaico faz faxina na gente, porque você tá tão concentrado aqui em ver os espaços, em criar uma peça que combine aqui. Pensando nisso, você não tá lembrando de outras coisas. A gente se desconecta mesmo, não é verdade? Eu tô tão feliz de fazer esse projeto com vocês, porque eu achei que tá ficando tão bonito, um passo a passo bem gostoso, que foi de fácil aprendizagem, né?
E, ó, então, observa isso, ó. Então, eu aumentei, eu criei outra peça, porque aquela não ia facilitar a minha vida. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui, que ela tá um pouquinho grudada. Então, ó, vou tirar onde eu acho que precisa, ela ficou muito grudadinha. E prontinho, ó. E olha a facilidade que eu tenho para criar outra aqui, tá vendo? Olha a combinação, como elas se encaixam perfeitamente uma com a outra, né? Eu espero de verdade que vocês estejam gostando, que vocês treinem, que vocês usem o Trencadis agora, a partir de agora, nos seus projetos e se divirtam com isso, sabe? Não tenham pressa de fazer, vai devagarzinho. Se você tiver dúvida, volta à aula. A aula, ela tá ficando gravada aí para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem. É um curso gratuito. Então aqui, ó, eu vou aproveitar a facilidade, mas não vou fazer uma peça pequena, já vou fazer uma peça um pouco maior, ó. Vamos ver o desenho aqui que eu vou precisar fazer mais ou menos, para ficar bem bonita. Eu falo assim, tem que ir devagarzinho, sabe? Não se afobem para fazer, para terminar. Vai devagar, vai criando, vai curtindo cada peça que você cria, cada peça que você vai montando aí. Quando você menos esperar, você já tá craque no Trencadis, viu? Ó, então tô fazendo uma peça um pouco maior para facilitar a outra, né? Sempre grava isso, sempre pensa qual a peça que vai vir depois. Aqui eu vou tirar uma pontinha que não tá legal, ó, para fazer o encaixe aqui na folha. Ó que charmoso que ficou, que peça bonita. Então vou marcar aqui aonde eu quero cortar. Já vou levantar ele para você ver esse pedaço que a gente já fez junto, que charmoso que fica. Tô cortando com o corta-fácil aqui, ó. Ó que peça bonita. Como elas vão se encaixando uma com a outra. Nós vamos falando uma com a outra, né? Vai ficando com um formato muito charmoso. Tira foto, eu falo assim, sempre falo isso com meus alunos nos cursos. Tirem foto do trabalho, se tem alguma dúvida, antes de você colar, observa pela foto, porque a foto fala aonde a gente precisa mexer, sabe? Ó. Que bonito que fica e sem sequência, tá vendo, ó? Uma harmonizando com a outra. Aqui facilitou bastante a criação de outra peça. Bora lá? Vou fazer um pedaço aí para não ficar muito repetitivo também, né? Depois eu vou tirar uma foto, vou deixar aí no Face para quem quiser observar melhor, vou deixar no Insta também. Para quem quiser observar bem os cortes, facilita a gente olhar a foto, né? Ó, vou criar uma peça para essa parte de baixo aqui. Deixa eu ver mais ou menos o que eu preciso. Tamanho. E vamos encaixando. Eu não tô seguindo exatamente o desenho que eu fiz ali embaixo. Eu fiz mais assim para vocês terem uma ideia, visualizarem o que eu queria passar, né? Ó. Então aqui eu não consegui chegar, porque aqui tá um pouquinho grande ainda. Vamos tirar e diminuir ela aqui, ó, na lateral. Pra ela entrar, ficar bem bonita. Eu vou marcando onde eu preciso mexer.
aqui, ainda vou ter que tirar mais um pouquinho. Ó como ela vai ficar com um encaixe bem legal. E aí você vai brincando com peças maiores, peças menores, ela não tem muita regra. E é tão divertido fazer esse andamento, gente, é tão gostoso. Na hora que você pegar o jeito, você não vai... Você acaba meio que viciando, vai querer fazer só isso. Ó. Perfeito. Encaixou. Bora colar. Observe que eu tô mantendo distância entre uma peça e a outra. Não tô deixando ela muito grudada, porque eu quero que o rejunte mostre que nós pensamos aqui na hora de colocar as nossas pecinhas, tá? Então, aqui eu vou trabalhar uma peça que vem dessa ponta pra cá, que vai facilitar as que vão vir aqui, né? Então, sempre observando quais as próximas peças. Vou bater bastante nisso, para que fique gravado na sua memória. Fez uma peça, o que eu preciso fazer para que fique fácil para encaixar a outra. Não é? Vou tirar um pouquinho, ó. Então, eu tô criando uma pecinha, uma tecela para cada espaço, ó. E o mosaico vai ficando um mosaico limpo. Aqui eu já facilitei o encaixe de outra peça. Olha o desenho, que bonito que ele fica. Vamos formando a nossa pequena colmeia de azulejos, não é verdade? Mas aqui, ó, ele tá com franzido, eu ainda vou ter que trabalhar um pouquinho. Eu só fiz o corte, agora eu venho, ó, tirando as rebarbas. Eu sempre gosto de dar uma catadinha nos cantinhos das peças, sabe? Não tô arredondando, não. Eu só dou uma leve pegadinha aqui, ó, pra ela ficar assim com acabamento bonito. Bem de leve, tá? Ó. E aqui também, ó, já facilitou para eu trabalhar a peça embaixo. Tanto aqui quanto aqui são peças fáceis de eu criar. Olha como rende, já fizemos um monte. Deixa eu mostrar pra vocês como ela tá ficando, ó. Tá? Ah, esqueci de colar uma peça. Vamos pôr cola nela aqui, né? Vamos acertar. Passar um pouquinho do lugar. Ó que charme que vai ficando. Ó. Fizemos aqui esse espaço. Se você observar, ó, você não vê nada, nenhuma linha contínua, ó, todas as peças bem encaixadas, né? E elas ficam de forma bem harmônica uma com a outra, ó. E aí você pode brincar com as medidas. Vamos fazer mais esse aqui. E eu acho assim, se você precisar, volta à aula, observa como a gente fez os cortes, os formatos de cada peça. É importante assim você ver como a gente está cortando, né? A gente vai chanfrando as pecinhas, unindo uma com a outra e facilitando sempre a próxima. Esse é um cuidado que você sempre vai ter que tomar, facilitar a próxima peça. Ó, deixa eu ver se essa peça a gente vai conseguir usar ela. Essa não vai dar certo, vou precisar de criar uma outra pecinha aqui. Vou pegar minha caneta, ó. Ele faz esse desenho e vem pra cá. Então, eu vou fazer mais ou menos o formato que eu preciso. Pra encaixar a nossa peça aqui, ó. Só vai pegando tanto jeito que você olha a peça e já imagina o formato dela
vai ficando fácil de você visualizar o formato que você precisa. Ó, vamos ver se vai dar certo. Fiz o primeiro corte, né? Ainda tem que, a gente tem que trabalhar. Então aqui, ó, deixa eu marcar onde eu preciso tirar. Eu vou tirar bem aqui, que tá com excesso. E aqui eu vou tirar essa pontinha também. Vamos lá? Vem com o meu corta-face, ó. Sempre deixando um pouco do azulejo pra fora. Você vê que ele corta facinho, né? E esse azulejo também ajuda bastante. Ele é um pouco mais fininho. Ó, ainda vou precisar cortar um pouco mais. Ela ainda tá grande. Vai colocando e aí você vai ajustando, tá? A peça onde você precisa. Ó, falta pouquinho, tá vendo? Só tá pegando aqui no cantinho, ó, ela quase entrou, mas ainda tá um pouquinho justa. Então eu vou tirar aonde eu acho que ela precisa ficar um pouquinho mais longe da folha. Vamos lá? Vamos ver agora? Eu acho que agora tá legal, ó. Ó que interessante, né? Aqui, essa ponta aqui, ela pode me atrapalhar na hora de eu criar outra peça pra pôr aqui. Que eu vou dar um corte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar um corte para facilitar a criação da próxima peça. Então, às vezes, a gente precisa ir acertando e ajustando. Olha lá. Então, aqui facilitou a criação de outra peça, tá vendo? Se eu deixasse aquela ponta, aqui eu não ia ter o espaço suficiente para fazer uma peça bonita que falasse uma com a outra, que ficasse em harmonia, né? E esse espaço aqui, a gente tem menos folha, tem um espaço maior, dá até pra gente trabalhar peças um pouco maiores, misturando peça maior, peça menor. Prontinho! Deixa eu erguer aqui, vou mostrar pra vocês. E a gente bate um pouquinho de papo. Ó que charmoso. Tá? Então, aqui ficaram, a gente brincou com medidas, a gente pode brincar com tamanhos, ó, misturar peças maiores e menores, sempre deixando uma peça bem feita para que a outra se encaixe com maior facilidade. Você sempre vai pensando nisso. E se você pensar numa ideia de colmeia, você vai facilitar aí na hora de você cortar, tá? Essa foi uma ideia bem interessante. Uma higiene mental mesmo, né, Marli? A gente... Deixa eu erguer aqui. Peraí, gente, que eu acho que eu apertei muito a minha... Aí. Realmente é uma higiene mental, né, gente? Que gostoso poder fazer mosaico, podermos criar, né? É um dom. A gente... ter esse tempo para nós, né? Ter vocês aqui, poder ensinar, vocês criarem, né? Espero que eu tenha acrescentado um pouquinho aí, uma sementinha, um desejo de poder mosaicar, um desejo de querer aprender mais, de adquirir mais conhecimento, se não for comigo, com outros professores. O mundo tá aí, não é? Eu tenho cursos online, se você quiser. Nós temos o Clube do Mosaico. Existem muitos professores próximos de você. Vai buscar o que você se encaixa melhor, aquele que você mais gosta, mas vai criar.
se dê o direito de ter esse tempo, né? A gente trabalha tanto, é muito gostoso poder fazer. Eu falo que o mosaico, ele eterniza a nossa memória, né? Você fizer um número em mosaico e dá para um filho colocar na casa. Gente, pode passar o tempo e aquele mosaico vai estar lá, não é verdade? Você fazer um muro, usar uma técnica de mosaico muralismo, que é um vasinho para dar de presente, para vender, a sua história vai ficando ali, a sua sementinha, você vai espalhando sementinhas de amor e deixando a sua criatividade com outras pessoas, passando a sua arte, né? E para a família não tem preço, não é verdade? Imagina, fazer um tampo de mesa para um filho, uma filha, aí depois os netos, os bisnetos vêm aquele trabalho e falam, foi minha mãe que fez, sua avó. Olha que gostoso, né? Como cria história, como cria laços, não é verdade? Quero mostrar para vocês, eu vou erguer aqui, gente, mas ela tá molhada, é capaz de ficar descendo. Mas ó, olha lá, já tá descendo a bichinha por causa da corda. Então, pense realmente na ideia de uma colmeia, pense na união, não faça de qualquer forma. Pense nas suas peças, ó, vai vendo e observando cada pecinha que você vai colocando, para que fique um mosaico limpo, para que fique um mosaico bonito, que quando você rejunte, você fala, nossa, eu fiz esse trabalho, que gostoso, é gostoso a gente ver o nosso capricho, não é? Eu tenho muito a agradecer, tá? Domingo é meu aniversário, quero ver se às vezes dá até pra gente entrar aí numa live para cantar parabéns, vamos ver como vai ser também, né? Às vezes a família que é a atenção da gente e é gostoso estar com eles também, é um momento muito bom, amo demais a minha família. Quero agradecer a cada cliente que tem comprado comigo e está aqui, cada aluno, cada amigo, cada um de vocês. Muito obrigada por estarem comigo, viu? Pensou o mosaico? Pensou Sandra Neck? Pensou materiais para mosaico? Pensou o mosaico em casa. Precisando, chama aí no WhatsApp 17 991 07 0908. Quem puder, compartilhe essa aula para que outras pessoas consigam criar, ver, conhecer o mosaico e despertar o desejo de fazer um pouquinho de mosaico também, tá? Você é a minha melhor propaganda e eu agradeço muito. Boa semana para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Ó, segura o beijo da Pro. Tchau, gente, obrigada por tudo.